Boa tarde para todos, primeiramente. Nós vamos dar início ao GT de Energia da ANAC, com o tema Covid-19 e os prejuízos para os consumidores de energia. Eu gostaria de pedir a todos os participantes que, por favor, mantenham seus microfones e câmeras desligados. A gente vai dar preferência para as câmeras e para os microfones dos convidados, dos conferencistas, porque se todas forem ligadas ao mesmo tempo, acaba dando interferência no vídeo. Então, se vocês puderem, por favor, mantenham microfones e câmeras desligados e podem enviar as perguntas pelo chat. Elas vão ser recebidas aqui pela equipe, sistematizadas, e a dinâmica do evento vai ser baseada primeiro nas falas dos conferencistas. O Carlos vai fazer uma introdução, uma contextualização. Depois nós temos os convidados Clauber Leite, do IDEC, Cleiton Malheiros, do Burger King, e o consultor Edivaldo Santana. Eles farão uma fala de 10 minutos cada um. Depois nós começamos o debate com as perguntas dos nossos debatedores convidados também, Mariana Amin, da ANAC, e Carlos Schweppes, da Replace. E logo em seguida começamos a repassar aos convidados as perguntas de vocês. Então, se vocês, no decorrer do debate, quiserem enviar pelo chat, nós vamos sistematizando aqui para repassá-los em conjunto no final. Agradecemos a presença de todos e passo a palavra para o Carlos para que ele possa dar início aqui ao GT. Obrigada. Ok, obrigado, Luísa. Desculpa pelo início conturbado, mas em tempos de bicudos como esse que nós estamos vivendo, pode acontecer. Obviamente, não podemos começar o nosso GT de hoje sem agradecer os nossos convidados. Muito obrigado ao Clauber, ao Edivaldo e ao Cleito, que gentilmente aceitaram o convite para debater um pouco dentro do nosso GT esse contexto que atualmente nós estamos vivendo. Obviamente, a gente só pode realizar o GT, como nós sempre realizamos, e aproveito aqui a oportunidade para já fazer a minha propaganda. Hoje é o dia 16 de julho, e como vocês veem, nos próximos meses, até o final do ano, nós teremos outros GTs que a gente espera poder contar com a participação de todos vocês, principalmente a partir do momento em que o nosso conselho resolveu, em tempos de pandemia, fazer um GT aberto, e nós estamos aproveitando essa oportunidade para trazer e discutir tudo o que está acontecendo no setor. E, claro que o trabalho em conjunto com o nosso presidente do Conselho, Otávio Ferreira, Mariana Amin, Carlos Schweppes, é importantíssimo para que a gente possa discutir com vocês um pouco dessa realidade atual do setor elétrico. Eu queria, nessa abertura, e eu preciso ser rápido, porque eu quero aproveitar a experiência dos nossos convidados, dizer para vocês que nós estamos trabalhando desde março em cima da pandemia e quando ela foi decretada. Nós, obviamente, como uma associação de consumo, procuramos a ANEEL, o regulador, para alertar a ANEEL que nós gostaríamos de dizer que os consumidores, uma vez mais, no caso dessa pandemia, não poderiam terminar arcando sozinhos com uma conta que nós já sabíamos desde o começo que ela acabaria vindo, né? Através de várias correspondências, através de várias cartas que nós encaminhamos para o Ministério, para a ANEEL, nós levantamos sempre a questão de que nenhum agente, inclusive os consumidores, poderiam se imaginar imune a essa questão dos efeitos dessa pandemia. E que todos, e era o que mais importante na oportunidade, deveriam arcar ou dar a sua contribuição nesse momento que nós estamos vivendo. O que é que nós sugerimos? Um diálogo e que todas as negociações fossem negociadas. E daí para frente vocês já conhecem a história, o que veio, a medida provisória, e terminando com o empréstimo.
Se eu conseguir passar o próximo slide, eu consegui, já estou me sentindo confiante. A partir desse momento, quer dizer, nós começamos a fazer algumas reflexões do que está acontecendo em cima dos dados oficiais que a gente encontra, não é? Então, nesse gráfico que a gente está mostrando aqui, só para mostrar para vocês, nessas colunas cinzas, vocês veem o que aconteceu com o consumo em 2019, né? Nas barras azuis, vocês veem como nós estávamos em 2020, como era o consumo em 2020. E, obviamente, a grande marca, que é o mês de abril, onde nós chegamos a uma queda de 11,5% do consumo. Na sequência, maio, junho e agora julho, onde nós temos uma previsão de nós voltarmos àquilo que estava acontecendo em 2019. Então, a partir daí, o que é que eu chamo a atenção de vocês? Existia um consumo, que era o consumo que estava planejado de acordo com o PIB que nós tínhamos. Existe uma revisão quadrimestral que foi feita pelo OMS e existe agora uma revisão extraordinária que mostra exatamente nesta linha vermelha que nós vamos terminar o ano de 2019 com um consumo, o ano de 2020 com um consumo menor do que 2017. Quer dizer, apesar daquilo que nós já estamos sentindo e que é ótimo, uma retomada do consumo, não existe como nós encararmos ou deixarmos de entender que houve uma redução de consumo. Bom, a partir daí, eu queria mostrar para vocês como foi a evolução do consumo de energia elétrica. E aqui, a gente olha nessas barras azuis, é como o consumo se comportou ao longo de todos esses anos, até 2019. E ele vinha num crescimento de 2,5% ao ano. Do ponto de vista consumo de energia, a realidade, nós tivemos em 2014 um grande problema, que foi o famoso primeiro empréstimo, vamos assim dizer, e é onde nós sentimos uma queda de 4% do ano 2014 para 2015. A partir de 2015, nós assistimos um crescimento de 1,2%, e agora, nessa revisão quadrimestral que nós estamos vendo uma queda de 2,5%. Ou seja, os efeitos dessa crise econômica vão trazer o nosso consumo em 2020 ao mesmo patamar que nós tivemos em 2017, né? E nós, simplesmente fazendo uma análise desses gráficos, vamos ver que nós vamos terminar no período de 21 a 24 com uma queda de 5 gigawatts médios. E aqui, só para deixar claro, essas barras aqui em cinza era o que estava planejado, e a barra em vermelha é a queda que hoje está sendo avalizada pelo OMS na sua revisão extraordinária após o evento da pandemia. O que a gente chama a atenção aqui é que, para atender este mercado que estava planejado no período de 20 até 24, as distribuidoras acabaram se contratando. Todas elas, de acordo com o que mostra, desculpa, de acordo com o que é o modelo brasileiro, todas se planejaram para atender este mercado. E o que acontece dentro do nosso modelo setorial, já que nós estamos falando do modelo setorial?
As distribuidoras, como se costumou dizer, elas são o caixa do sistema. O que elas fazem? Elas acabam juntando todos os encargos, tarifas, impostos que estão representados nessa nossa equação e dividem pelo número de consumidores, pelo mercado consumidor. E aí chega-se a uma tarifa para os consumidores, que é o que os consumidores estão pagando hoje. Portanto, esse modelo é um modelo que traz custos fixos que foram contratados com antecedência, basta olhar o gráfico que nós mostramos anteriormente, quer dizer, de 21 a 24, os custos já estão contratados e as receitas são variáveis. Obviamente que se você diminui esse denominador, você vai ter que ter tarifas maiores para atender aquilo que já estava contratado. E essa aqui é uma divisão do que fica para cada agente do setor à medida que essas tarifas estão sendo calculadas e repassadas para o consumidor. Aqui eu faço um parêntese para alertar vocês daquilo que a gente tem assistido na mídia, na imprensa, que são as distribuidoras dizendo, espera lá, nós precisamos pensar o que vai acontecer depois de 2020, né? Falando já em reajustes extraordinários. Esse gráfico tenta mostrar para vocês exatamente isso. No próximo slide, se eu conseguir passar, e eu consegui, a gente mostra aquilo que nós já cansamos de repetir para vocês. Nós vivemos em 2014, só para não voltar lá no tempo da 579, mas só para ficar em 2014, nós estamos adotando a solução de sempre para atender problemas diferentes. Então, lá vamos nós socorrer as distribuidoras, lá vamos nós jogar isenção das tarifas sociais nas costas dos consumidores. A luz não pode ser cortada, é justo, mas os consumidores acabam pagando essa conta. Então, eu tentei mostrar aqui para vocês o pobrezinho do consumidor com toda essa carga nas suas costas, que é o que está, de fato, acontecendo. Tudo é solução, tudo é um bom motivo para jogar isso nas costas dos consumidores. E aí nós chegamos exatamente na famosa conta Covid, né? E foi uma das coisas que no início do nosso papo aqui, eu disse para vocês, nós alertamos a ANEEL e pedimos para a ANEEL, vamos, por favor, blindar, não vamos deixar que o setor se blinde e acabe com o consumidor todo o ônus dessa conta, né? E aí veio a conta Covid e nós da ANAS tivemos a oportunidade de nos expressar, inclusive com a ANEEL, dizendo, bom, acabou ficando, se não toda, ou pelo menos a maior parte dessa conta acabou nas costas do consumidor. Por quê? Os custos são aqueles que a gente mostrou na fórmula anterior. Quer dizer, tudo é dividido pelo número de consumidores. E o que foi feito simplesmente para tratar do ano 2020, porque as distribuidoras são o caixa do sistema e elas precisam receber o dinheiro e o consumidor tem que ouvir que está recebendo um benefício de não ter que pagar um reajuste tão alto em função desse empréstimo que está sendo dado. Bom, isso é verdade, só que o empréstimo ele vai ser pago e vai ser pago com juros. Então, esses 15 bi
certamente serão acrescidos desses juros e vão se transformar em 17, 18 bi, que é o que o consumidor vai ter que pagar. Bom, nesse momento, nós nos preocupamos muitíssimo com o que aconteceria com os efeitos ao longo prazo, que, na nossa visão, eles não foram tratados. Quer dizer, você tem uma redução de mercado que está resultando numa sobrecontratação, e essa sobrecontratação, se vocês lembrarem, ela já vinha sendo tratada pelas distribuidoras e pela própria ANEEL, porque as distribuidoras já estavam sendo com uma sobrecontratação. Então, a estimativa, né, nossa foi sair dizendo, olha, se você colocar os números que são números oficiais, não são números da ANAS, das revisões que foram feitas pelo ONS, mais aquilo que nós já sabemos que as distribuidoras se prepararam para atender ao consumo, você vai ter um desequilíbrio nas contas das distribuidoras, que foi quando nós dissemos para o mercado que o consumidor pode ter que arcar com uma conta de 70 bilhões, exatamente porque a cada um desses anos, 21 a 24, eles serão afetados por esse modelo vigente que nós temos. E essa vontade que a gente vê do regulador em blindar o sistema e deixar que o consumidor simplesmente pague todas essas contas, né? Como eu preciso terminar, porque a Luísa já está brava comigo, logicamente eu não poderia trazer vocês e convidá-los para esta reunião sem dizer de algumas propostas que nós entendemos são viáveis de nós aplicarmos nesse momento. Por quê? Nós estamos vivendo uma situação excepcional. E, certamente, se você vive uma situação excepcional, você precisa, necessariamente, tratar isso de uma forma excepcional, né? Nós temos, na nossa visão, que criar mecanismos que nos possibilitem renegociar os contratos com todos aqueles integrantes daquela fórmula que nós mostramos, compõem a conta dos consumidores. As transmissoras, os distribuidores, os geradores, os agentes setoriais, né? Todos nós, consumidores, apertamos o nosso cinto. Aonde estes agentes estão se incomodando e procurando sua produtividade? Certamente eles não estão preocupados, porque nós já conseguimos, em 2020, socorrer o caixa das distribuidoras, todos eles têm a sua margem mantida. Então, a nossa proposta, e é assim que nós vamos continuar trabalhando, é de que esses contratos precisam ser entendidos, que precisam ser renegociados. Um exemplo típico que a gente pode dar, é simples, é quem hoje não conhece alguém que renegociou o seu contrato de aluguel, né? E quem foi aquele senhorio, aquele dono de imóvel que não aceitou uma renegociação, né? Quem foi aquele fornecedor de matéria-prima que não sentou com o seu cliente e renegociou as fórmulas para pagamento desse material, né? Obviamente, a gente só vai conseguir fazer isso com muita transparência nesse processo, transparência e discussão, nesse processo de renegociação. Lógico que nós já cansamos de falar que nós precisamos fazer uma revisão dos subsídios que nós, consumidores, estamos pagando, né? Está na hora de a gente começar a olhar de fato para isso e parar de falar. As fontes renováveis é o grande exemplo que eu posso dar para vocês, estão mais do que desenvolvidas e prontas para viver com as suas próprias pernas. E a gente continua pagando subsídios na nossa conta para estas fontes, né?
a gente gostaria de olhar e estudar, minimizar esse repasse de novas contas para os consumidores. Só para dar um exemplo recente, não é? A gente acabou de ler na imprensa que as transmissoras vão ter um reajuste da ordem de 23%. Bom, mas ele é fruto de uma liminar, e Edivaldo e eu vivemos isso quando negociamos se elas deveriam ou não ter esse reajuste. Isso na justiça foi decidido que caiu a liminar, mas é o momento correto de você aplicar esse reajuste, no momento em que está todo mundo preservando empregos, preservando o seu trabalho, aí você vem e aplica um reajuste. Mas a margem do agente está mantida, né? Eu coloquei, finalmente, para terminar e parar a minha fala, é assim, aporte do Tesouro Nacional para alívio das contas dos consumidores. A gente precisa marcar uma outra reunião para tratar desse tema, mas eu gostaria só de deixar esse número, que para mim ele é impactante. A CDE, há 10 anos atrás, ela girava em torno de 6 bilhões de reais. Se passaram 10 anos e a CDE saiu de 6 para 20 bilhões, o que significa sair de 20 reais por megawatt-hora para 60 reais por megawatt-hora. E parece consenso que todo mundo entende que a CDE precisa ser revista e as rubricas nela contidas precisam ser revistas. Só que o que a gente assiste é esse número só crescer. Daí a nossa luta daqui para frente em discutir com o agente regulador transparência e uma forma aberta de a gente discutir aquilo que o consumidor está pagando na conta de energia. Então, era isso rapidamente que eu queria falar com vocês. Desculpem, acabei falando demais, eu sempre falo demais, mas, Heloísa, cheguei ao final. Por favor. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o Cleiton Malheiros, do Burger King. Nós tivemos uma pequena inversão na ordem das pessoas, das falas dos nossos convidados, porque o Cleiton tem um compromisso e terá que se despedir da gente por volta das 16h15, por ali. Então, nós pedimos que ele tome a palavra e compartilhe com a gente os desafios que tem sido a gestão de energia na Burger King. Em primeiro lugar, agradecer o convite da ANACE para estar participando nesse fórum. Sempre um prazer estar falando um pouquinho sobre os desafios do nosso negócio, principalmente num período como esse. Enfim, só para dar um panorama geral do que é a nossa companhia, né? A companhia a gente hoje é o master franqueado das marcas Burger King e Popeyes no Brasil. Hoje a gente tem 700 restaurantes próprios em operação e mais 200 restaurantes que são de franqueados, que durante esses últimos 90 dias passaram por períodos muito difíceis e que continuam acontecendo. Então, a gente chegou a ter 2/3 dos nossos restaurantes integralmente fechados, sem nenhuma possibilidade de operação. Hoje, a gente vai para um cenário de aproximadamente 75% desses restaurantes operando, apenas um quarto deles ainda fechado por restrições governamentais. E o grande desafio é como é que você consegue controlar custos de uma estrutura dessa magnitude sem ter num cenário de receita zero ou muito baixa. E aí, nesse caso especificamente, a energia é um custo importante para a gente, para todos. E aí o Carlos comentou há pouco, né, qual foi o parceiro comercial, o fornecedor, o locador que não negociou. E eu diria que do nosso lado a gente encontrou
muito eco em todos os nossos pleitos com relação aos nossos fornecedores de insumos, com relação aos nossos locadores, até mesmo a indústria de shopping, que via de regra costuma ser muito dura nas negociações, entenderam o cenário que a gente estava passando, que todos estavam passando juntos, mas quando a gente olha o segmento dos serviços públicos, né, da água, luz, energia, água, energia, a gente encontra aí gás também, para a gente também tem uma parcela importante, isso se torna um pouco mais difícil. E no caso das negociações, e a gente tem parte do nosso mercado cativo, parte dos nossos restaurantes está no segmento cativo, parte já migrou para o Mercado Livre, e no segmento do Mercado Livre a gente conseguiu um espaço interessante. Tinha participado de uma live recente que a turma da Replace montou e, enfim, falou muito das negociações, do que dava para fazer. A gente acabou fazendo isso em muitos dos nossos contratos. Então, cede um pouco de um lado com mais contrato para poder sair do mínimo obrigatório que a gente tinha, mas quando a gente vai para o cativo, muito pouco eco. E quando a gente ouve um cenário como esse, que não só durante esse período nós vamos ser impactados com pouca flexibilidade e eu diria até com desafio de pressão no fluxo de caixa, porque algumas concessionárias adotaram o modelo de não fazer as leituras, cobrando pela média, então isso acaba pressionando ainda mais o fluxo de caixa das empresas. E a gente aí começa a ouvir já que para o ano que vem haveria um reajuste que é muito difícil absorver num cenário econômico como esse que a gente vai viver, um cenário de mais desemprego, um cenário onde as pessoas vão estar mais pobres e que repassar preço em qualquer negócio não regulado vai ser muito difícil. Então, a gente vê com bastante preocupação. Hoje a companhia ela tem 17 mil colaboradores, que na medida em que as margens se tornam mais apertadas, o desafio fica maior para poder manter a máquina girando e até para pensar em novos investimentos futuros, que é o que faz, que é o que gera a demanda por mais energia, é o crescimento econômico, e é nisso que a gente deveria ter focado. Então, a gente costuma falar muito em cada uma dessas conversas com os nossos parceiros comerciais, muito no sentido de que não adianta sair um completamente arrebentado, sem os dois braços e as duas pernas, e o outro sair sorrindo. Tem que todo mundo sair um pouco machucado. É assim que a gente sai junto de uma crise como essa. E nesse segmento, por tudo que a gente está ouvindo das notícias no jornal, do que foi falado agora há pouco pelo Carlos, deixa uma preocupação muito grande, porque, mais uma vez, parece que quem vai pagar a conta é o consumidor final. Perfeito. Nós agradecemos ao Cleiton pela sua participação e passamos agora a palavra, então, para o Clauber Leite, do IDEC, para que ele faça a sua fala, e logo em seguida também teremos a fala do Edivaldo. Então, tudo bem, Carlos? Podemos passar para o Clauber? Sim, por favor, vamos em frente. Então, seguimos. Por favor, Clauber. Boa tarde a todos. Tudo ok com o meu áudio aí? Tudo certo? Tá bem, Perfeito, então. Estamos bem. Vamos lá. Perfeito. Então, se puder ligar a sua câmera, nós claro, agradecemos. estou já. Iniciar meu vídeo. Ok aí? Perfeito, Cláudio. Então, obrigado, Carlos, obrigado, Anassi, e obrigado aí aos colegas também, conferencistas aí. Eu vou explicar um pouco, rapidamente, o papel do IDEC. O IDEC é uma organização da sociedade civil, né? Acho que muitos já devem conhecer, mas a gente trabalha com nossa causa, a defesa do consumidor, e nos últimos anos a gente tem trabalhado
especialmente com o setor de energia. Então, eu estou lá responsável por essa parte, pelo programa de energia do IDEC, e, sobretudo, a gente tem a visão de proteção e defesa dos consumidores residenciais, aqueles lá do subgrupo B1, do mercado cativo. Esse é o principal foco. Então, a nossa atuação vai desde o questionamento junto às próprias concessionárias, então, desde uma ação civil pública que a gente faz, por exemplo, contra a Eletropaulo na época, ou participação nas audiências públicas e reuniões com a ANEEL, interações com o Ministério de Minas e Energia, e também com o Congresso, nessas últimas ações de modernização do setor elétrico. Então, a gente tem atuado já pelo menos há uns 3 anos nessa pauta. E, no caso em tela, sobre os impactos da pandemia, também houve participação nossa também. Então, já lá no início, já fizemos um lançamento de um manifesto em defesa de todos os consumidores, inclusive de energia elétrica, e pedindo também para, nesse período de calamidade, que tivéssemos pelo menos essa suspensão do corte para os consumidores. Deixando claro que não é uma isenção, não é só uma postergação do pagamento. A gente não defende uma anistia, mas sim para que o consumidor pudesse se programar melhor e tivesse pelo menos esse bem essencial nesse período crítico garantido. E também daí houve outras medidas especial de isenção por baixa renda, que a gente pode discutir a forma, mas também, de certa forma, foi benéfica para esses consumidores mais carentes. Essa suspensão do corte se estendeu também para aquelas atividades que estão lá no decreto 10.282 e no 10.288, que fala sobre as atividades essenciais, né? Aquelas que foram consideradas essenciais pelo decreto. Então, essa isenção, suspensão do corte foi estendido também para essas atividades, o que está sendo revisto agora na última consulta pública da 878. Eles estão querendo restringir essa suspensão somente por baixa renda, já que vai acabar o benefício da isenção de tarifa por baixa renda. A gente ainda tem dúvidas sobre isso, porque como a calamidade ainda não passou e os resultados não foram assim, então houve uma pequena mudança. Então a inadimplência parece que para o consumidor residencial em especial parece que não houve esse impacto tão grande, e que as concessionárias podem arcar com isso pelo menos até a próxima revisão. Um assunto também que está no nosso rol de atividades, que bem o Carlos falou, é a questão dos subsídios, né? Que a quantidade de subsídios que nós, consumidores, pagamos, que está dentro dessa tarifa, é bem preocupante. E tem acórdãos do TCU, por exemplo, sobre a CDE, sobre a forma que estão aplicando certos subsídios via tarifa do consumidor, que são questionáveis, e temos feito esse questionamento também sobre isso. E essa medida que está sendo proposta agora, da conta Covid, nada mais é que mais uma cota CDE, lá, uma cota Covid na CDE. Então, é mais um subsídio que, como bem ilustrar aquela figura que você mostrou, Carlos, é mais uma coisa nas costas do consumidor. E isso se dá, na nossa avaliação, pela postura que o Executivo tem tomado
frente a essas empresas do setor. A gente acha que a postura já lá no início, antes mesmo da MP, da 950, deveria ser uma postura de negociação, uma postura negocial, e não só de ceder e blindar o setor. Tem um mantra que está sendo repetido, que a gente acaba confundindo, que fala sobre respeito aos contratos, como se uma renegociação de contratos não fosse um respeito aos contratos. A gente defende, sim, que haja respeito aos contratos, mas a partir do momento que todas as partes se coloquem para conversar, isso não é um desrespeito ao contrato. Então, essa é uma alternativa que a gente pede para que seja levada em conta e colocada na prática mesmo, porque o que a gente está vendo, não sei se todos assistiram a reunião que definiu a resolução, a 835, as defesas a sustentação oral das distribuidoras, principalmente, chegaram lá a falar, a blindar o setor. Assim, como assim blindar o setor? A gente está em período de crise, quando todo mundo está sofrendo, trabalhadores com salários reduzidos, empresas fechando, e o setor elétrico está falando em blindagem e querem sair ilesas da crise. Acho que isso deve ser um caso muito particular no mundo, né, de blindagem. Acho que só o setor elétrico brasileiro e bancos que estão tendo ganhos nesse período. A nossa proposta é essa busca de novas alternativas, né? Essa mudança de postura do governo tem que ser para já. Geradores, transmissoras e distribuidoras têm que dar também sua cota à parte na crise, né? Também concordamos que em algum momento o Tesouro também pode contribuir. O que não pode acontecer discussões como a gente vê de distribuidoras distribuindo debêntures agora nesse período, ou mesmo anúncio de novos leilões quando a gente está falando em sobrecontratação. Então, ao falar de sobrecontratação, que é o problema mais grave que a gente viu, a gente pode ver ali no gráfico apresentado, a gente defende que sejam esgotados todos os mecanismos regulatórios existentes para se suprir essa questão da sobrecontratação, mas eles não têm se mostrado suficientes. Eles ainda vai continuar vendo sobrecontratação porque há um excesso de oferta, né? Quando os mecanismos que existem simplesmente se realocam um excesso de um mercado para o outro, mas quando está sobrando oferta em geral, ele não vai ser suficiente. Então, precisamos falar de descontratação de usinas térmicas, suspensão de penalidades por atraso em obras, adiamento de projetos, da entrada de projetos em operação, renegociação dos contratos mediante expansão dos prazos de concessão, a renegociação das cotas de Itaipu. Por fim, assim, tem várias possibilidades que podem ser colocadas à mesa, que não foram colocadas. A gente acredita que elas devem ser colocadas e acabar com essa visão de blindagem, né? No dia da resolução, da reunião da diretoria da ANEEL, que ia ser tomada, né, sobre a conta Covid, o chamado G7 das distribuidoras tiveram uma reunião com o Paulo Guedes, no mesmo dia à tarde. A gente isso levanta suspeita, o que eles foram fazer no mesmo dia lá, e isso está público, está lá na agenda do Paulo Guedes.
foram o quê? Agradecer, porque essa postura em relação ao setor elétrico. A gente, enquanto consumidor, acho que precisa também ter esse mesmo privilégio de mostrar as nossas demandas. Assim, finalizando, acho que essa crise está nos possibilitando a gente criar uma resiliência para futuras crises e oportunidades de se resolver alguns problemas estruturais. Algumas coisas agora ficaram evidentes, como essa sobrecontratação. Talvez, se houvesse, isso aqui é só um dos aspectos que estão lá no PLS 232, por exemplo, se houvesse uma separação das atividades de comercialização com distribuição de energia, talvez a questão da sobrecontratação seria amenizado esses impactos. Outras ineficiências, como a própria governança dos projetos de P&D e eficiência energética, que tem ficado a cargo de distribuidoras e tem os seus resultados questionados, né? O fim último dessas políticas de P&D e eficiência deveria ser o bem do consumidor. E a gente viu aí que, para socorrer o setor, tinha uma sobra desses recursos aí nos últimos 4, 5 anos. Quer dizer, não tinha uma efetividade no uso desses recursos e eles não estavam servindo o consumidor. E por isso, acho que foi bem até usado esse recurso para salvar nesse momento. E agora, finalizando mesmo, acho que temos diversas sinergias da atuação do IDEC com a ANAS, mais do que discordância. A gente acha que provocamos a ANAS já no começo da crise por conta de um manifesto que fizemos junto com outras entidades da sociedade civil para um uso mais eficiente desses recursos do setor elétrico. A ANAS, na pessoa do Carlos, prontamente nos atendeu e assinou conjunto o manifesto. Também agora fomos provocados recentemente desse estudo que foi feito aí da ANAS, e também contribuímos com a nossa visão. Mas, enfim, a gente tem que saber que agora é necessário a gente cobrar essa postura do governo mesmo, essa postura negocial que não está havendo, que está cedendo tudo ao setor elétrico, blindando mesmo essas empresas e colocando a conta novamente, mais uma vez, como única alternativa nas costas do consumidor. Então, a gente tem que oferecer, como o slide do Carlos, e a gente tem feito também lá pelo IDEC, soluções, propostas, e constranger quem for necessário constranger para que mudanças sejam feitas. É isso. Tá bom. Heloísa? Agradecemos, então, ao Clauber Leite aí pela explanação. Eu queria registrar que o Cleiton Malheiros, que é vice-presidente financeiro da Burger King, tinha uma reunião agora às 16 horas. Então, ele, infelizmente, não vai poder participar do debate, da sessão de perguntas. E agora peço ao Edivaldo Santana, consultor, ex-diretor da ANEEL, que fale aqui um pouquinho para a gente da avaliação que ele fez dos impactos aí das medidas de mitigação, como é que fica a situação dos consumidores. Então, passamos a palavra para você, Edivaldo. Fique à vontade. Ok. Boa tarde a todos. Obrigado, Nasce, pelo convite. E depois pedir desculpa pelo transtorno aí, que vocês não estão, embora esteja ouvindo tudo muito bem, vocês não estão me vendo, então eu não consigo habilitar aqui a minha câmera. E, além disso, acho que por causa disso atrasamos a reunião aí por uns 15, 20 minutos. Então, peço desculpas.
Bom, primeiro eu tenho 10 minutos, rapidamente do que já aconteceu e o que vai acontecer, só que os meus números quanto ao que vai acontecer, quanto à conta que já tem contratada para o consumidor, são muito parecidos com o do Carlos, ele falou em 70 bilhões. O meu é até um pouco mais otimista que o dele, era 65 bilhões, mas está no entorno. Mas quais são os grandes problemas do setor elétrico? Teve um gráfico que o Carlos mostrou aí, da taxa de crescimento do consumo desde 2007, se eu não me engano, que se for ver aquilo lá muito bem, o consumo na média tem crescido em alguns períodos de 3, 4 anos, 1,5, em outros 2,5, um outro um pouquinho mais, mas jamais os 3 ou 3,5% que são considerados para efeito de planejamento da expansão. E é com base nos 3,5% do planejamento da expansão que são feitos leilões. É por essa razão que hoje existe 172 gigawatts de capacidade instalada de geração, isso é energia contratada, e é esse gráfico aí. E o consumo, excluindo a queda da pandemia, na melhor das hipóteses, vai chegar ao final de 2020 com 65 gigawatts médio, quando já tem contratado para 2020, em gigawatts médio, 80. Entendeu? Então, é essa sobra, que não é uma sobra, aconteceu por acaso que o consumo não cresceu, não, é porque há um bom tempo, talvez quem sabe por mania de grandeza nossa, está sendo contratado muito mais do que o que tem acontecido com o consumo. Essa é uma das razões da sobra e uma das razões da sobrecontratação. E isso é dificílimo de resolver, porque os geradores gostam disso, expandindo mais do que eu precisaria. As grandes distribuidoras não têm o que reclamar, porque, olha, se contratar mais, repassa para o consumidor, a previsão de consumo que a EPE está dizendo é de tanto, então eu vou contratar tanto. Simples assim. Então, para resolver esse problema, eu tenho batido nessa tecla há bastante tempo, até em artigos nos jornais, tem que mudar a regra de contratação. Não pode ser um leilão centralizado. Tem que ser cada distribuidora fazendo o seu leilão. Aí a responsabilidade é dela. E aí eu dou um exemplo, que eu até coloquei isso no meu blog no decorrer dessa semana. A lei permite que as pequenas distribuidoras de permissionárias com carga menor do que 700 gigawatt-horas por ano possam contratar energia no Mercado Livre. Tem 25 distribuidoras que atendem a isso. 11 já fizeram leilão. Uma fez leilão sexta-feira, não sei o resultado. Mas 11 fizeram. Todas elas estão comprando por preço muito baixo, o mais baixo, R$ 138 por megawatt-hora, e todos os riscos de diferença de preço do mercado, etc., por conta do vendedor. E o que é mais interessante, há uns 2 meses atrás, a diretoria da ANEEL aprovou o reajuste de uma delas. A compra de energia teve uma redução de 25%, o que fez com que a tarifa da empresa reduziu bastante em uma dessas pequenas. Por quê? Aí é que talvez venha, quando o Carlos falou em renegociar o contrato, eu acho que é isso mesmo, não só renegociar, como os novos contratos não podem ser como estão hoje. Essas pequenas distribuidoras, elas estão comprando energia com uma flexibilidade de consumo de menos 20 mais 20. Ou seja, se o consumo cair 20%, isso está por conta do vendedor, e se aumentar, o vendedor tem que arrumar essa energia. Ou seja, se fosse esse tipo de contrato, não teria a conta Covid. Então, isso é que eu acho que, quando da negociação da conta Covid, está tudo bem, o consumidor paga, mas qual é a contrapartida? A contrapartida seria mudar o contrato de compra de energia, todos, para que atendesse a isso. Para que mais na frente não acontecesse novamente nem a subcontratação e nem a sobrecontratação. Amanhã vai ter um novo leilão de uma pequena distribuidora dessa, não é permissionária, não, é distribuidora mesmo, do sul de Santa Catarina, chama Cooper Aliança, e é muito provável que o preço, agora em função da sobrecontratação, fique abaixo de R$ 130 por megawatt-hora. E os potenciais vendedores habilitados, lá estão todos os grandes geradores. Elas, uma curiosidade, eu vi nos jornais que 3 pequenas distribuidoras não aderiram à conta Covid. Essas 3 distribuidoras não tinham por que aderir, porque ela é uma das 3, 2 compraram nesses leilões, que eu estou falando no Mercado Livre, e uma é essa que vai comprar amanhã, que é a Cooper Aliança.
Então, ela não tem impacto da conta Covid, porque a redução do consumo foi absorvida pelo vendedor. Então, tem razão, Carlos. Eu acho que isso tem que ser colocado na mesa. Mas eu acho que o consumidor, por mais que se faça, não consegue colocar essas coisas na mesa. Falta a luta da Abrace, da ANACE, não tem sido suficiente para convencer a ANEEL, mas principalmente o poder concedente, de que não pode continuar do jeito que está. O contrato hoje ele é muito ruim para o bloco de consumo, para qualquer tipo de consumidor. Eu lembro quando eu ainda estava na ANEEL como diretor, teve uma CPI das tarifas. Uma das razões da CPI das tarifas era que, não sei se você lembra, que no Jornal Nacional arrumaram um apelido de obesidade da parcela B. Era que, segundo quem denunciou, a ANEEL propositalmente errava na conta da tarifa para beneficiar a distribuidora. A conta era o seguinte: como a ANEEL calcula a tarifa para os 12 meses seguintes, e o denominador da equação, aquele que o Carlos mostrou, é o mercado dos 12 meses anteriores, quando o mercado crescia muito, a distribuidora, como a tarifa tem que multiplicar por um mercado para dar igual a receita, a distribuidora arrecadava mais do que o que deveria. Só que quando o mercado caía, ela arrecadava menos. Naquela época, o contrato dizia que o mercado era risco da distribuidora. Por causa dessa CPI, o TCU obrigou a ANEEL que alterasse os contratos de concessão para que o risco não fosse mais da distribuidora. É por isso que o consumidor está pagando a conta a mais. Para mais ou para menos, é o consumidor que paga, independentemente da sobrecontratação. Isso também tem que mudar. Como o contrato de concessão mudou lá atrás, quando se imaginava que o consumidor estava sendo prejudicado, existem razões para mudar, inclusive, o contrato de concessão atual. O contrato de concessão, o contrato de compra e venda de energia atual. Como fazer isso, eu não sei, porque no Ministério, eu acho que isso não dá eco, porque eu fico assim impressionado quando vejo as notícias de que o ministro e fulano de tal ganham mais 40, 50 mil como conselheiros. Isso não é muito pouco importante. O mais importante é o conflito de interesse. A conta Covid não foi tanto para beneficiar distribuidores, até foi, mas quem seria muito prejudicado com a redução do consumo e logo a redução do contrato era o Grupo Eletrobras com as cotas. Então, não interessa aos conselheiros das empresas do Grupo Eletrobras, que estão todos representados no Ministério, isso. Entendeu? Então, é por isso esse esforço. As empresas do Grupo Eletrobras Geradoras também são sócias de Santo Antônio, de Girau, de Belo Monte. Lá também tem conselheiros que são do Ministério, isso são das próprias empresas controladas pela Eletrobras. Então, enquanto tiver isso, não há interesse de mudar contrato, nem leilão, porque quanto mais energia tiver para vender, mais os geradores ganham, mais as distribuidoras ficam longe de risco. E para encerrar essa fala, o Carlos falou que a transmissão aumentou ontem 23%, foi o que aumentou a rápido. E a própria ANEEL disse que o impacto disso sobre a tarifa seria de 4%. Quando eu saí da ANEEL em dezembro de 2013, a RAP, a receita da transmissora para o ciclo 13 e 14, não chegava a 14 bilhões. Agora foi aprovado 35 bilhões, ou seja, quase 200%, 170 e poucos por cento de aumento. Isso é muita coisa. Vocês terem uma ideia, se você dividir em 35 pela receita total de fornecimento, que é menos de 160 bilhões, isso significa que a transmissão já participa com 20 e poucos por cento da receita total de fornecimento. Claro que o impacto do consumidor não é isso tudo, porque o consumidor paga só a metade disso. Mas, mesmo assim, em lugar nenhum do mundo, a transmissão participa no bolo total com isso tudo. É transmissão e mais transmissão. E outro número para vocês anotarem. A transmissão hoje está muito, se a geração está subutilizada, a transmissão mais ainda. A transmissão é planejada para atender a demanda máxima. A demanda máxima prevista para 2020 é 98 gigawatts. E nós temos hoje mais de 400 MVA de capacidade de transformação. Se multiplicar isso por 0,9 para retirar a energia reativa, dá 3 vezes mais capacidade do que o necessário para transportar a demanda máxima, e para fluir a capacidade instalada de geração é muito mais que 2 vezes. Então isso é muita ociosidade, como todo mundo acha, não, a transmissão é baratinho e os leilões têm sempre deságio. Não,
No Brasil, a transmissão já é muito cara e, como é quase tudo estatal, mais uma vez, dificilmente nós vamos conseguir sair disso. A não ser que sente todo mundo em uma mesa para alterar tudo, todos os contratos, antes de alterar o modelo que se chama de modernização. Então, é isso que eu tenho que falar. Eu acho que a situação é muito difícil, com tendência de piorar mais ainda para o consumidor, sobretudo para o consumidor cativo. É isso. Fico agora disponível para as perguntas que forem feitas. Obrigado, Edivaldo. Heloísa. Agradecemos ao Edivaldo Santana, que fez aí uma análise, né, dos números que pesam o bolso do consumidor. E agora, para dinamizar um pouco esse debate, nós temos a participação do Carlos Schwepp, que é diretor da Replace, e ele vai fazer um breve comentário e algumas perguntas. Então, ele já deve aí enviar para os nossos convidados algumas inquietações para que eles possam contribuir com a sua experiência. Por favor, Carlos. Legal, muito boa tarde a todos aí. Obrigado pela oportunidade da gente conversar um pouquinho aí e conversar aí com o Cleiton, com o Carlos aí, com o Edivaldo e também com o nosso companheiro aí, Clauber. Glauber do IDEC, né? Glauber. Então, assim, acho que o Carlos começou muito bem a apresentação dele, comentando que em momentos excepcionais a gente precisa tratar as coisas de maneira excepcional. Nós estamos aí, nosso modelo de precificação, de fazer tarifa, de fazer expansão hoje, ele está muito pensando sempre na expansão, no crescimento e olhando para o mercado crescente. Todas as vezes que a gente se deparou com alguma dificuldade, seja ela uma crise de oferta ou uma crise de demanda, a gente tem dificuldades para fazer o sistema funcionar com bastante razoabilidade. Acho que o Edivaldo também foi muito feliz em colocar aí quando a gente tem que pensar em outros modelos de contratação. Ele colocou muito bem aí no mercado livre, as empresas negociam flexibilidade de acordo com as suas condições de consumo, as expectativas do que pode variar o seu negócio. Então, são alterações pequenas que podem ser feitas, que podem modificar sensivelmente essa situação de sobrecontratação ou subcontratação das distribuidoras, que acaba afetando as tarifas dos consumidores de longo prazo. Dividir um pouco esse risco que hoje está todo alocado no consumidor, a gente divide o risco na cadeia inteira, um pouco de risco do gerador, um pouco de risco do transmissor, um pouco de risco do distribuidor. Na medida que a gente tiver essa divisão de riscos, nós teremos aí todo mundo buscando soluções, aí sim a gente pode ter uma redução nas tarifas de longo prazo. Tá? Essa é a nossa percepção. E eu queria fazer algumas provocações aqui, começando com o Carlos aí, e depois a gente falando um pouco com o Glauber e com o Edivaldo. Como o Glauber colocou também ali, que as negociações de contrato estão ocorrendo no setor privado e por que não no setor público? E a ANAS sempre tem defendido essa questão de repartir os custos aí com os consumidores. Ô, Carlos, no pensamento da ANAS, essa repartição de custos passaria por essa renegociação de contratos nos moldes aí que o Glauber sugeriu, ou se teria alguma outra sugestão? Para o Glauber, eu gostaria de fazer uma pergunta aí. Como tem sido a experiência lá do IDEC nas negociações com as distribuidoras, seja elas de qualquer natureza, para resolver problemas dos consumidores de baixa tensão, consumidores residenciais? Qual tem sido a receptividade das distribuidoras nessas negociações e os resultados têm sido conseguidos aí? E, para o Edivaldo, como é que ele julga que a estratégia que os consumidores deveriam adotar aí para tentar mudar esse status quo que a gente vive aí, a gente tentar mudar a regulação? Como é que nós deveríamos atuar, como é que nós deveríamos nos organizar para que pudéssemos sensibilizar, especialmente a ANEEL e o Ministério, com essas alterações que a gente precisa fazer? Vamos lá. Carlos?
Bom, tudo bem. Você quer, vamos lá pela ordem, então. Tá bom. Tá bom. O que a gente tem dito desde o começo é o seguinte, quer dizer, a questão, em primeiro lugar, a pandemia, não é? Quer dizer, o vírus, ele foi democrático, atingiu todo mundo. Não tem ninguém que possa dizer que se sentir que não está sujeito aos efeitos dele. Se é isso, daí a nossa razão de dizer, olha, os contratos precisam ser renegociados. Eu sei que a ANAS luta contra a corrente, contra a maré, mas eu me sinto agora um pouco mais confortado, porque o Edivaldo disse, não tem jeito, esse é o caminho, esses contratos vão ser renegociados. Agora, o Ministério sempre vem com a palavra, bom, nós precisamos honrar os contratos, não há quebra de contratos. E não é mesmo, a ANAS não quer quebrar nenhum contrato, a gente quer pura e simplesmente renegociar. Por essa razão, no início da minha fala, eu disse, vamos pegar o caso mais simples que nós assistimos acontecer durante a pandemia. Aluguéis foram renegociados. Isso, para mim, não é quebra de contratos, né? O que não pode é você continuar aviltando o consumidor, mantendo as margens de transmissoras, de geradoras e transmissoras e distribuidoras, porque essa gente hoje está todo mundo muito tranquilo, porque as suas margens estão mantidas e querem continuar nesse processo, porque já estão acenando que novos reajustes tarifários deverão acontecer no futuro. Então, vamos continuar mantendo isso. E a grande prova é que, num primeiro momento, disseram que não podiam nem aceitar as condições desse empréstimo, mas, no fim do dia, todos, menos essas pequenas distribuidoras que o Edivaldo mencionou, acabaram aceitando e renegociando, porque estão todos muito confortáveis mantendo as suas margens. Então, na nossa visão, não existe quebra de contrato. Renegociar é uma condição que nos impôs a situação que nós estamos vivendo, é uma situação excepcional, e daí vamos usar uma ferramenta excepcional. Vamos rever estes contratos. Tão simples quanto isso. Clauber, por favor. Claro, estou ligando aqui. Em relação à relação sobre a relação das distribuidoras com os consumidores, houve nesse período uma mudança que o Cleiton falou também na fala dele sobre esse faturamento pela média, e sendo que tinha essa opção da autoleitura. Nosso entendimento, houve, a gente foi muito demandado agora, nos últimos dias, uma surpresa dos consumidores quando se depararam com a conta de energia que foi faturado pela média. Um pouco diferente do que no caso comercial, os consumidores tiveram que ficar em casa e aumentaram o seu consumo. E, então foram faturados abaixo do que aquilo que tinham sido consumido de fato. E agora com a leitura real feita, veio aquela surpresa desagradável de uma cobrança de uma vez só de todo o valor. Então isso foi comum, acho que todas as concessionárias teve esse problema. Houve uma falha, embora o IDEC tenha tentado fazer essa conscientização de que para que o consumidor optasse pela autoleitura, não sendo faturado pela média, mas houve uma falha aí de comunicação, de educação para os consumidores, né? De como fazer essa autoleitura e como impactar menos. Por outro lado, as distribuidoras também tiveram, a gente recebeu casos
de ameaças de corte mesmo nesse período que estava suspenso o corte. Então, as distribuidoras não mudaram a sua postura, continuaram a cobrança. A cobrança tem que ser feita mesmo, outros meios de cobrança devem ser feitos, né? Senão o custo vai para todos os outros consumidores, mas essa postura das distribuidoras não mudou. O que a gente quer e deseja também, o que saindo um pouco da pergunta, Carlos, é isso, de ter a possibilidade, sim, já que nós, consumidores, sobretudo o cativo, seremos os mais afetados, de ter a possibilidade de ter essa convergência, né? De sentar todo mundo na mesa e fazer essa proposição de renegociação de contrato. Então, acho que essa proposta do Edivaldo, acho que eu gostaria de entender mais, e acho que a gente poderia sentar a IDEC, a NACE, chamar outros agentes consumidores também, para que saia, de fato, uma proposta aqui de renegociação e de mexer todo o setor, mesmo antes dessa modernização, como bem diz o Edivaldo. Bom, passo a palavra, então, agora para o Edivaldo, para responder e fazer as suas colocações. Ok. Quais seriam, então, o que eu imagino serem as estratégias dos consumidores? O problema está todo muito bem colocado. Eu acho que os consumidores não é difícil mostrar isso, o problema é onde mostrar. Que o contrato de compra e venda de energia elétrica no ambiente regulado, ou seja, os CCR, da forma como eles estão, eles são prejudiciais e muito prejudiciais aos consumidores. Até 2003, 2004, 2005, tinha um partido muito forte que conseguia fazer um barulho por causa disso, que era o PT. Eu nunca fui o PT, aliás, o PT sempre atrapalhou lá a gente na ANEEL, mas isso o PT fazia muito bem, fazia um movimento, eu acho que já teria mudado esse contrato. Mas não é fácil mostrar que em 2014, com a subcontratação, os consumidores, só com a subcontratação, gastaram 30 e poucos bilhões, e mais no empréstimo, e agora com a sobrecontratação, ao longo desses próximos 5, 6 anos, vai gastar mais entre 60 e 70 bilhões. Então, um contrato desse tipo, ele é desequilibrado para um lado, ele é desequilibrado para o lado do consumo. Não adianta mostrar isso, eu acho, para o Ministério, para a ANEEL, porque isso eles já sabem. Eu sou muito transparente. De fevereiro para cá, já me chamaram, mesmo com 2 vezes pessoa física, lá no Ministério, para discutir esse tema, e uma por telefone, várias vezes com toda a diretoria da ANEEL. Todo mundo reconhece o problema, mas não tem como resolver. Então, o caminho que eu indico por incrível que pareça, eu não gosto disso, porque é uma pressão muito grande. Aliás, eu tenho uma boa interlocução com ele, é o Tribunal de Contas da União. Ou seja, mostrar para o Tribunal de Contas da União que ele já sabe, de certa maneira, o que é isso. O meu texto que eu publiquei antes de ontem sobre esse leilão da pequena distribuidora que ele não conhecia, eu recebi vários telefonemas de pessoas lá do TCU, de auditores, querendo entender melhor isso. Então, eu acho que primeiro é mudar o contrato para trás, é negociar, não é chegar e querer mudar na força, não. O consumidor está sendo prejudicado e já pagou muito por isso. E perguntar quanto custa para que o consumo tenha uma flexibilidade. Não precisa ser tão grande como tem as pequenas distribuidoras, não sei como é que elas conseguiram, de 20% para mais ou para menos. Mas sendo de 10% para mais ou para menos, já está de bom tamanho. Embora eu acho que tenha que começar a negociar com os 20%. E a outra medida é radical, é que os próximos leilões de compra de energia, ou seja, não digo que mude assim tão radicalmente, que parte dessa energia as distribuidoras possam comprar no Mercado Livre com um edital feito por elas mesmas, já tem um edital padrão aí. Essa energia sai muito mais barata. Se incluir o governo e a ANEEL, a energia é mais cara. Tem muita pressão, porque o risco sai todo por conta do consumidor. Entendeu? Então, essa mudança só pode ser feita, se for, por incrível que pareça, num ambiente livre. Então, é focar em
parte da compra de energia no mercado livre, mas principalmente na alteração do contrato para que tenha flexibilidade do consumo. E, aliás, dizer que isso não é uma novidade. Até a Lei 10.848, que é de 2004, o consumidor só era obrigado a contratar 80% do seu consumo. Os outros 20% era para esse tipo de risco. Isso é só voltar ao que era 15, 16 anos atrás. Então, essa é a minha sugestão. É negociar o contrato, como está sendo dito, e eu acho, e claro, procurar o Ministério, principalmente, depois a ANEEL não tem muita força nisso, mas principalmente o TCU. Lá tem uma pessoa, um procurador, ele hoje é o procurador, é o segundo, ele já foi o procurador-geral, chama Lucas Furtado, ele é uma pessoa muito neutra, é muito bom para isso. Então, eu até já digo o nome da pessoa que tem que ser procurada lá. Eu acho que ele entende bem do setor elétrico e ele é uma pessoa que pode conduzir isso adiante. Mas, claro, que também negociando com o Ministério e com a ANEEL. Mas acho que o caminho que eu vejo é esse. E adianto para vocês que eu tenho feito a minha parte. Eu dou aula lá num curso de pós-graduação que o próprio TCU tem. Para quem não sabe, o TCU tem uma universidade. Então, eu dou aula lá. Lá é só mestrado. E eu lá, toda oportunidade que tenho, eu falo sobre essas coisas. Eles lá entendem muito bem disso. É isso. Tá perfeito. Edivaldo, está anotado e vamos chamar você. Heloísa. Pode contar comigo. Que bom saber aí que os consumidores têm esse apoio, né? Eu agora passo a palavra, então, para a Mariana Min, consultora jurídica da ANACE. Ela também fará breves comentários e direcionará perguntas para os nossos convidados. A Mariana, que participa sempre dos GTs da ANACE e sempre contribui com perguntas bastante instigantes. Mariana, então, sua vez. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem em casa, mas todos felizes. Eu tenho algumas questões a colocar para todos, com uma visão um pouco mais ampla de tudo isso que vem acontecendo. A gente começou a falar com o Carlos que a gente está adotando a mesma solução para crises diferentes. A gente viu que nós, como consumo, estamos todos pagando contas sempre em momentos diferentes. E a minha preocupação não é o pagar a conta, é por que pagar a conta e como pagar a conta, né? Eu acho que esse dogma de que alguém tem que pagar o preço já está no Congresso Nacional, está no Executivo, no Ministério da Economia, assim como está no Ministério de Minas e Energia. E esse dogma de que alguém paga a conta sempre está muito próximo de nós. E se não é o consumidor, é o contribuinte. É isso que a gente escuta toda hora nessa questão. No pagar a conta, eu entendo que a gente tem que ver a origem de tudo isso. E nessa origem ficou muito claro aqui para todos nós que existe uma blindagem setorial e que usaram o caixa do setor para fazer essa blindagem. No mecanismo que nós estamos vivendo hoje, as distribuidoras também têm uma parcela que elas poderiam perder nisso, assumindo alguns riscos também, que já constam no seu negócio. E esse negócio também foi afetado. Então, ela realmente também vai ter uma perda. O que me preocupa mais em todo esse cenário é que nós estamos protegendo transmissão e geração, e essa transmissão e geração vem sempre numa defesa de que preservação da cadeia para atrair investimento. Os investimentos que nós temos hoje estão calcados no modelo, como diz Edivaldo, de 2004, de um leilão genérico, onde todos participam com uma cota e todos participam da inadimplência e todos participam dos bônus. Ou seja, nós estamos errados já faz tempo, né? Lá de 2004. O que eu gostaria de provocar você, Edivaldo, e gostaria de provocar a todos, vamos dizer assim, por que os bancos nunca foram chamados para trazer medidas de financiamento setoriais e que poderiam envolver alguns negócios também com consumidores, e nem a ANEEL e nem o Ministério, quando eu indago, faço essas indagações, esclarece.
Por que as distribuidoras, neste momento, como caixa do setor, podem ou não ter uma parcela, mas vão ter um desequilíbrio econômico-financeiro, tiveram os seus reajustes de tarifa suspensos para jogar para mais tarde, as transmissoras não tiveram? E por que os contratos continuam das mesmas formas, independente de ter negociação, quando a gente está falando de crise mesmo? Eu estou falando de pandemia e eu estou falando de prejuízo, eu estou falando de crise de demanda, eu não estou mais falando de crise de oferta. Né? Essa negociação contratual é um pleito que a gente apresentou e Carlos pode lembrar que quando começou a CP33, que tinham algumas questões muito em dúvida ainda, nós levamos um pleito ao Gabardo, você lembra, Carlos, e que discutimos muito isso, e todas as vezes em que nós tocamos no tema renegociação ou mudanças de metodologia de contratação, a gente esbarra com essa questão de financiamento e a gente, nessa questão de financiamento, o que eu escuto de volta é alguém tem que pagar essa conta, se não for o consumidor, será o contribuinte. Como mudar esses dogmas? Como a gente pode fazer transparecer de que essa blindagem está prejudicando não só o consumidor, mas a própria distribuidora? Porque o aumento ou não aumento de tarifa, a queda de tarifa, as oscilações tarifárias põe em xeque a capacidade da distribuidora. Eu já tive contato com alguns consumidores de baixa renda vamos dizer, de serviços que falam assim, eu não consigo acreditar muito, que uma hora sobe, uma hora desce. Quer dizer, nós não estamos trazendo estabilidade para ninguém, nós não estamos dando, vamos dizer, segurança para ninguém, e segurança jurídica menos ainda. Então, eu gostaria de ouvir o IDEC. Vocês acham que os bancos têm que começar a participar dessa discussão setorial pré-modernização, como diz o Edivaldo, para a gente conseguir mudar o mundo? Carlos Anassi e Carlos Reps. O que vocês pensam também? Como é que a gente pode, como entidade, hoje que somos, defender uma bandeira de que o modelo não tá nos servindo? E, Edivaldo, pega um pouco da sua experiência de diretor da ANEEL, pega um pouco dessa experiência até de estar ao lado até de grandes investidores. Por que a gente não consegue criar um modelo de investimento que seja atrativo e não faça com que o risco seja só do consumidor, ou só do gerador, ou só de um distribuidor? Qual seria, vamos dizer, uma nova visão que a gente pode começar a defender no mercado para que a gente reduza essa carga tão pesada que a gente está convivendo hoje? Obrigada. Obrigada, Mariana. E agora passamos, então, para as respostas. Vamos na ordem aí das pessoas que a Mariana mencionou. Começamos com o Edivaldo, depois o Clauber, pode ser? Vamos então, Edivaldo? Ok. Bom, como é que os bancos podem entrar nisso? Eu vou falar primeiro como é que os bancos entraram lá atrás. Eu cheguei na ANEEL em 2000, eu era superintendente da área de mercado, e era na superintendência da área de mercado que era desenhado esses leilões, assim como o CCAR. A Mariana acompanhou muito bem isso. Então, nós fizemos lá os primeiros CCS e como nós fazíamos os primeiros leilões. Eu lembro que, quando mudou o modelo para o leilão centralizado e que o CCAR deveria ter 30 anos, nós fomos no BNDES. O BNDES participou disso. E as pessoas que ainda estavam no BNDES, era aquela transição entre o governo Lula e o governo FHC. Não, eram pessoas com uma visão ainda um pouco diferente. Eu não vou lembrar agora o nome das pessoas, mas eles questionaram, mas como 30 anos? Não existe um contrato de 30 anos, não. 30 anos que é o prazo da outorga, quando for eólica vai ser 20 anos e por aí vai. Ou seja, o próprio BNDES, lá atrás, pensava nisso de uma maneira diferente, que um contrato não precisava ter um prazo tão grande. Falo isso para dizer que a primeira coisa que tem que se mudar no contrato é o prazo. O banco gostou disso, todos os bancos gostam disso. 30 anos com um contrato reajustado
seja o IPCA, em 10, 15 anos, esse contrato já aumentou, o preço já aumentou 60%, 70%. Eu acho, por menor que seja o IPCA. Bom, então os bancos gostam disso. Mas no ambiente livre, 30% da expansão, até mais, de 2018 e 2019, vieram do Mercado Livre. No Mercado Livre, não tem contrato superior a 5 anos. E os bancos privados e o BNDES estão aceitando contratos pequenos. Eu estou dando assessoria para um fundo de investimento estrangeiro que investe em eólica, solar e tal, e o contrato para eles acima de 5 anos é uma loucura. Então, ou seja, o cara está investindo em geração, porque ele sabe 5 anos depois vai aparecer um outro comprador para aquele contrato há 5 anos. E agora, com a pandemia, que os preços caíram muito, os privados donos que estão construindo eólica e solar, que ainda não têm grandes contratos, não querem vender em contrato superior a 5 anos, porque sabem que o preço pode aumentar ali adiante. Então, os bancos, a meu ver, não vão resistir a esse tipo de negociação para alterar o contrato. Porque um contrato bom é aquele em que você escreve o que pode ser mudado lá na frente. Não existe um contrato que vai manter. Todo contrato é incompleto e todas as cláusulas venham a ser mantidas por 30 anos. E de 2014 para cá, ficou claro que a cláusula que define o montante de energia do CCR, é um montante fixo, ela precisa ser revista, porque ela só beneficia um lado. E eu tenho por mim que os bancos, não só privados, como o BNDES, não resistirão a isso, porque eles sabem que contrato de 30 anos, 20 anos, isso é uma coisa que não existe. Mas que aqui no Brasil beneficiou muito os geradores, não as distribuidoras. Obrigada, Edivaldo. A gente agora vai ouvir o Clauber Leite. Bem breve também, a experiência com bancos lá, a gente não tem tido tanta essa experiência. Porém, se tem alguém que está numa posição confortável nessa crise, são justamente os bancos. As condições, por exemplo, que foram colocadas lá da CCE, na conta Covid, embora esteja dentro dos parâmetros de mercado, em tempos de crise agora, são juros altos e por um risco de recebimento assim, quase inexistente, quase similar a um crédito consignado. Então, os bancos ali vão receber e tem ali juros, na nossa visão, até elevado. Não sei a avaliação de outros, mas eu tive lendo pessoas achando também, não chegando a nível de ser abusivo, mas a gente esperava um juro um pouco menor. Outra discussão que a gente fez também é que o socorro está sendo para socorrer ali o fluxo de caixa das distribuidoras, né? E na nossa visão, fluxo de caixa não seria papel do consumidor, e sim papel do acionista. Então, o acionista que devia, daí sim, chamar ali os bancos para uma negociação. Numa padaria, numa loja, quando você quer capital de giro, você vai no banco. Você não é como aqui no setor elétrico, que o consumidor que acaba pagando isso. Então, eu acho que precisa mesmo dessa aproximação com os bancos, mas numa postura mesmo de termos alguma vantagem nisso, não só ser uma oportunidade de ganho exclusivo para os bancos. Acho que precisa alertar para esse aspecto. Acho que ao trazer capital, por exemplo, do BNDES, como falado, a tendência seria, e ao se formar esse sindicato, esse pool, a tendência seria de diminuição de risco e redução dos juros, mas não foi isso que foi apresentado. Obrigada, Clauber. Passamos então para o Carlos Schwepp.
eu acho que essa provocação da Mariana é bastante oportuna também, né? Mas eu sigo naquela mesma linha que eu tinha comentado anteriormente, e seria importante que se iniciasse um processo de renegociação com cada um desses agentes, participantes do setor elétrico, os geradores, os transmissores, os distribuidores. Na medida que a gente iniciar todas essas negociações para rever esses contratos, e coloque também uma pressão de levar um pouco de risco para cada um desses agentes, né? Vou levar um pouco de risco para a distribuidora, vou levar risco para o gerador, vou levar risco para o transmissor, vou dividir esse risco que nós estamos vendo hoje, por conta da pandemia, com cada um desses segmentos, e também dividir um pouco desses riscos com os agentes setoriais, né? Os agentes que planejam e coordenam o setor. Todos aqui têm que buscar maneiras de reduzir os seus custos e se reinventarem. Nós estamos assistindo aí nas empresas privadas, de maneira geral, todo mundo se reinventando. Foi pena aí que o Glauber, que o Cleiton acabou saindo aí, mas o Burger King é uma das empresas que também está se reinventando. Até outro dia, a questão do delivery, a questão do drive-thru era uma coisa menor. Hoje, isso aí, para os restaurantes tipo Burger King, isso teve que se reinventar, ele teve que criar novos produtos, novas estratégias, né? Novas formas de buscar vender para o seu cliente. Do outro lado, ele teve que reinventar toda a cadeia de suprimento dele. Então, a gente está vivendo em todo o segmento privado um esforço muito grande de revisão de processos, de procedimentos, todo mundo se reinventando. E essa reinvenção só acontece pela pressão econômica que a gente está vivendo, que todas as empresas estão vivendo. Então, na medida que a gente levar uma pressão dessa natureza para os geradores, transmissores e distribuidores, naturalmente eles vão procurar todos os seus fornecedores para buscar reinventar o seu negócio, reduzir seus custos, mudar a forma de fazer o seu negócio e conduzir o seu negócio. E, fatalmente, um dos componentes importantes que eles todos vão buscar renegociações vão ser com os bancos. E nada melhor do que o próprio interessado, ele lá negociar diretamente com os bancos mudanças nas condições econômico-financeiras. E a gente tem assistido hoje nos bancos, aí, de maneira geral, também sensíveis às negociações com as empresas, com os consumidores, para que elas também não contribuam para que essas empresas atinjam uma situação de inadimplência, uma situação de falência, que é prejudicial, inclusive, para depois ela recuperar os seus créditos. Então, esse esforço tem que estar embutido nesse conjunto de ações e de levar um pouco mais de, vamos dizer assim, de apertar um pouco o cinto, né? Fazer um aperto no cinto dos geradores, distribuidores e transmissores, que vai fazê-los naturalmente buscar novas soluções para o seu negócio, novas tecnologias, novas metodologias de trabalho que resultem em redução dos seus custos, de recomposição das suas margens e também uma recomposição dos custos que eles têm, especialmente os de seus financiamentos. Acho que esse esforço com os bancos, ele vai acontecer no momento que nós conseguimos transmitir um pedaço dessas dificuldades ou desse esforço de reequilíbrio também para esses outros agentes setoriais que nós estamos falando aí. Tá? Obrigada, Carlos. Agora o Carlos Faria, diretor-presidente da ANAS, por favor. Ok, Luiz. Eu vou tentar ser breve para uma pergunta difícil que a Mariana levantou, mas eu acho que é o seguinte: quando a gente olha para o modelo do setor atual, a gente vai encontrar pelo menos 3 grandes resgates bilionários que a gente viu acontecer no mercado. Lá em 2002, com a RTE, depois a conta ACR de 2014 e agora a conta Covid de 2020. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que chegou a hora da modernização, né? Esse modelo está gasto e não dá mais para conviver com ele. A modernização é o futuro. Essas soluções nós vamos encontrar no mercado modernizado naquilo que já foi previsto no que a própria Mariana acabou apontando para a gente. Nós começamos a discutir a CP33 e lá nós tínhamos preço horário, nós tínhamos as novas práticas de leilões, que é o que o Edivaldo está dizendo, não é?
separação de lastro e energia, e a abertura do mercado livre. Quer dizer, isso tudo fica muito bem equacionado com a modernização do setor. O que a gente não pode conviver é com esse atraso, né, que é a dificuldade em votar o projeto de lei 232, que é a modernização do setor, e o projeto de lei que regulariza o GSF. Quer dizer, enquanto nós não resolvemos essa questão, incluindo aí as ações, já que eu falei desse atraso, quer dizer, há quanto tempo se discute privatizar a Eletrobras, nós não vamos chegar nesse modelo em que a gente fique livre dessas amarras todas que nós temos e fica muito mais complicado ter a retomada da economia. É isso, Luiz. Obrigada, Carlos. Agora, então, a gente começa uma rodada de perguntas com as perguntas dos participantes. Quem quiser enviar sua pergunta pelo chat, por favor, fique à vontade. Eu vou começar aqui com as perguntas do Álvaro Queiroz. São duas perguntas, uma para o Edivaldo. Qual é a opinião do Edivaldo sobre a atual gestão do MME e a capacidade que o MME tem hoje de promover essas reformas que são necessárias ao setor elétrico? O Edivaldo falou até de renegociação e repensar esses contratos antes do processo de modernização. Então, a gente quer ouvir o que ele tem a dizer aí sobre esse processo de transformação e modernização do setor elétrico. E já vou endereçar uma pergunta para o Clauber, e logo em seguida, depois do Edivaldo, passo a palavra para você, Clauber. Os demais órgãos de defesa do consumidor, TCU, PROCON, os outros institutos aí de defesa do consumidor têm se manifestado sobre os aumentos tarifários, sobre a questão da energia? Então, passo a palavra primeiro para o Edivaldo, depois para o Clauber. Edivaldo, por favor. Ok. O MME, como é que eu posso começar isso? Acho que o setor elétrico, como nós vimos aí, muitos de nós, a gente sabe o que deve ser resolvido. Eu fiquei muito surpreso, assim, o governo atual teve uma grande chance, sabia que tinha um grande problema no setor elétrico, então teve uma grande chance de montar uma boa equipe para mudar o setor elétrico. Isso eu não quero dizer que o ministro tenha que entender de tudo, não, mas eu me surpreendi negativamente quando vi que o ministro, ele não era assim do ramo, embora seja um doutor, doutorado em física nuclear e tal, mas para os problemas do setor elétrico são muito grandes. Mas o problema é que ele, abaixo dele, ele colocou as mesmas pessoas, assim, as pessoas já viciadas com os problemas atuais. E que, em relação à equipe que estava no governo Temer, uma característica muito interessante. O governo Temer não era um pessoal de execução, mas sim de formulação. E era exatamente isso que precisava naquela época e que está precisando ainda hoje. Pessoas que tenham capacidade de formular para entender o que deve ser feito e mudar o problema. Isso hoje, infelizmente, não existe no Ministério. Eu acho que quando se fala, tem que resolver GSF, tem que resolver modernização, lastro, energia, eu tenho certeza que as pessoas que estão sentadas lá com poder de mando para resolver esse problema, se elas têm condições de entender muito bem o que é isso e tocar para frente. Acho que não tem. Então, eu acho que, assim, em rápidas palavras, acho que o Ministério de Minas e Energia atual, por melhor intenção que tem o pessoal, eu acho que estão todos muito bem intencionados, eles não têm a menor condições de resolver os problemas que nós temos aí pela frente. E eu acho que esses problemas tarifários e financeiros e de governança, eles são, depois eu posso falar no encerramento um pouco mais sobre isso, eles são tão ou mais importantes do que a modernização. E é por essa falta de compreensão do todo que acaba ele sendo jogado lá para trás, porque separação de lastro, energia, etc., não resolve os problemas que a gente tem agora. Pelo contrário, pode agravar, porque podem criar outros problemas.
Mas mais adiante eu falo como é que eu acho que essas prioridades devem ser colocadas e como. É isso. Obrigada, Edivaldo. Clauber, então, por favor. Bem, sobre a atuação de outros órgãos. Infelizmente, o que temos no setor ele não é simples de se entender. Então, esses problemas, até chegar ao nível de profundidade necessário para alguma atuação, nós mesmos no IDEC estamos pastando sobre isso e aprendendo cada dia mais sobre o setor. Daí, falando da atuação dos PROCONs. Os PROCON, imagina a quantidade de demanda que existe para eles, e o que chega lá são problemas mais individuais. Uma cobrança indevida, um nome que está errado, a medição errada, e só falando em relação à energia, um aparelho que queimou. Então, são problemas mais pontuais e falta um pouco dessa coordenação para fazer uma atuação um pouco mais organizada e atuar na questão da tarifa. Onde a gente encontra ressonância e o pessoal que está fazendo um bom papel é o Ministério Público. Então, o Ministério Público também, quando é provocado e acionado, tem lá a terceira Câmara do Consumidor, que tem se manifestado nessa questão de energia elétrica. Então, há uma boa interação com o Ministério Público e com o TCU também. O TCU, a gente tem se reunido com o Manuel, não com o procurador lá, mas com o secretário. A gente fez uma reunião com o Manuel justamente para falar sobre a conta Covid. Então, lá eles estão muito bem preparados, são bem capacitados e atentos a esse problema. Então, PROCONs um pouco menos, precisa dessa melhoria. Acho que é um pouco também do papel do IDEC fazer isso. O IDEC faz parte do sistema brasileiro, lá dos órgãos de defesa do consumidor. Então, a gente também tem esse papel de provocar esses órgãos e trazê-los para o debate, junto com defensoria também, que tenha a visão mais para o consumidor de baixa renda. E agora o Ministério Público e TCU, sim, eles têm atuado bastante e, quando provocados, tem uma equipe técnica bastante capacitada para se manifestar. E, lógico, a própria, embora a gente tenha essas críticas, mas a própria agência reguladora, nos seus quadros lá, tem pessoas também que estão dispostas e querem também fazer mudança. Mas o problema da ANEEL é a limitação até onde ela pode atuar. Mas a própria ANEEL também, a gente encontra também pessoas que têm essa preocupação também. Obrigada, Clauber. E agora tem uma outra pergunta aqui para o Edivaldo, e que é de interesse de todo consumidor, é o aumento da tarifa. Nós já falamos desse assunto durante esse encontro, mas essa semana a imprensa noticiou realmente o aumento brutal da tarifa das transmissoras. Nós já tivemos o impacto da conta Covid, teremos o impacto da conta Covid, a projeção da ANAC é de que isso deve chegar a 70 bi para os consumidores. Isso somado ao reajuste das transmissoras, o que o consumidor pode esperar das tarifas aí para o próximo ano? A pergunta é do Caetano, também da Replace, que está acompanhando o evento aqui com a gente. A tarifa não tem como escapar. O consumidor escapou agora em 2020 de um aumento muito maior. Aliás, eu achei interessante a lógica da ANEEL de limitar o empréstimo nos, entre aspas, direitos das distribuidoras, o passivo do consumidor em 2020, que é a CVA, etc, etc. E isso que ia aumentar para o consumidor em 2020 vai aumentar parceladamente nos próximos 5 anos. O problema é que, além disso,
tem agora esse aumento das transmissoras. O aumento da RAP, o impacto na tarifa, já anunciado pela própria ANEEL, é de 3,92%, ou seja, 4%. Isso a média, porque ele vai ser maior do que para o consumidor do que para o gerador. Por que é maior? Porque tem uma regra, é simples explicar. A TUST, ou seja, a tarifa de uso da transmissão do gerador, ela é estabilizada para os geradores novos. Então, enquanto estiver estabilizada, os aumentos são assumidos pelo consumidor. Então, a ANEEL não deixou claro ainda quanto é que vai ser esse aumento do consumidor, mas eu acho que desses 4%, eu acho que o consumidor vai ficar com 5% e os geradores com o resto, né, para dar os 4%. E, além disso, tem toda a sobrecontratação. A sobrecontratação não acaba. Tem usinas eólicas entrando em operação já contratadas. Mesmo que não tenha leilão esse ano, nem no próximo, nem do outro, a capacidade instalada de geração está aumentando. Então, a tendência é de aumento de tarifa, independentemente do que venha a acontecer com o consumo. Por isso que eu acho que é super urgente uma alteração negociada dos contratos de compra de energia, mas a tendência é de aumento de tarifa. E se tiver um regime hidrológico desfavorável, aí então a tarifa dispara, porque hoje 3/4 do risco hidrológico já corre nas costas dos consumidores, mais do cativo do que o livre. Então, a perspectiva não é muito boa para os consumidores, não. Pelo contrário, isso é bastante ruim. Obrigada, Edivaldo. Passo a palavra, então, para o Carlos Faria, presidente da ANACE. Nós já estamos aqui no horário das 17 horas, e é o horário previsto para o encerramento do nosso encontro, então gostaria de ouvir aí as palavras do Carlos, um comentário, um balanço do evento, depois a gente tem uns minutinhos para as palavras finais dos nossos convidados, a sua despedida, e logo teremos o encerramento. Também queria registrar que o Carlos Schwepp, da Replay, teve que sair nesse momento, porque ele tinha um outro compromisso às 17 horas. Então, ele não vai fazer essa despedida final. Me despeço por ele e agradeço a participação dele no encontro. Carlos Faria. Obrigado, Luísa. De fato, a gente está em cima do horário, era esse o nosso compromisso, mas não tem como, em primeiro lugar, eu dizer que a gente vai continuar, enquanto associação, enquanto ANACE, buscando diálogo e, mais do que isso, oferecendo soluções. Por isso eu disse desde o começo que lá em março nós oferecemos à ANEEL aquilo que nós tínhamos, aquilo que nós entendíamos que podíamos ter as soluções para enfrentar essa crise. A gente acredita muito nas decisões negociadas. A gente não gosta de ver uma parte, e essa parte é o consumidor, tendo que arcar com tudo, dando a sua contribuição para que outros agentes mantenham a sua margem. Então, essa a nossa luta, essa é a nossa bandeira, é isso que nós vamos continuar fazendo. E, além disso, um tremendo agradecimento ao Clauber, que tem batalhado com a gente em outras jornadas, exatamente em busca disso, e ao Edivaldo, que nos últimos anos tem sido a porta de diálogo que nós sempre tivemos com a agência, e mais do que isso, tem nos ajudado muito a encontrar caminhos como esses que ele acabou de sugerir, que nós vamos seguir daqui para frente. Importantíssimo agradecer a participação dos nossos associados e consumidores que aceitaram o nosso convite e participaram dessa nossa conversa. E eu volto a insistir, nós temos um encontro marcado todos os meses e o próximo é dia 20 de agosto, vendendo o nosso peixe aqui. Obrigado, Luísa. Mariana, quer fazer um comentário também aí de encerramento? Eu queria agradecer primeiro a todos. E nessa última fala do Edivaldo, ele até traz um elemento novo que eu vou fazer uma brincadeira.
que além dos bancos para nessa negociação, a gente tem que estar atrás de São Pedro também e rezar para que tudo continue do jeito que está, porque senão a coisa vai ficar muito pior, né? E eu gostaria de deixar claro para todos que assim, a luta da ANASE é para o equilíbrio do setor. Eu acho que esse é um ponto que a gente vem defendendo há muito tempo, né? E que todos os agentes participem e todos tenham direito de fala, e a gente está vendo que não é sempre isso que tem acontecido, e isso é muito prejudicial, inclusive para a atratividade e crescimento da economia. Eu agradeço muito a participação e agradeço de novo estar com vocês aqui, escutando e aprendendo de novo. É sempre muito bom. Obrigada a todos. Clauber Leite, por favor, suas considerações finais. Bom, primeiro, agradecer ao convite do Carlos. Estamos juntos aí nessa luta. Acho que ficou bem claro os objetivos da NAS e do IDEC nesse ponto estão bem alinhados e pode contar com o IDEC. Parabéns pelo evento, pelo encontro. Eu não tinha tido a oportunidade de falar com o Edivaldo, de tê-lo presente também. Eu acompanho lá as redes dele, leio os artigos, bebo dessa fonte, mas é uma honra para mim também estar aqui com vocês. E também convido a todos aqueles que não conhecem o IDEC, afinal somos todos consumidores também, né? Temos problemas nessa relação de consumo, a conhecer o idec.org.br e quem se interessar também se associar ao IDEC e fazer parte dessa luta enquanto pequeno consumidor também. Obrigado. Obrigada, Clauber. E eu passo a palavra para o Edivaldo para fazer suas considerações finais. Lembrando que gostaríamos de tê-lo aqui presente na tela, nos desculpe pelos limites tecnológicos e agradecendo sua paciência, sua compreensão também. Ok. Eu, novamente, agradecer pelo convite, mas deixar aqui assim uma outra contribuição. Eu faço parte de um grupo que a condição para fazer parte dele é ser ex-DINAE. DINAE é Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica, que é antecedente da ANEEL. Eu calculava a tarifa no antigo DINAE. E nesse grupo tem pessoas de 90 anos. O Reginaldo, da Abracel, é o mais novo, com 65 anos. Eu tenho 67. Numa das conversas desse grupo, eles antes era um almoço toda sexta-feira, agora a gente está fazendo por videoconferência, continuando na sexta-feira na hora do almoço. Numa dessas conversas sobre o setor elétrico, tem ex-presidente da Eletrobras, tem um monte de gente no grupo. Como resolver o problema? Não tem como resolver via fase, Abrace. Eu fui presidente da Abrace até novembro de 2019. 2018, aliás. A Abrace, quando eu saí, voltou o Paulo Pedrosa, a primeira reunião eu fui junto com ele no TCU, falar sobre a indenização das transmissoras. A primeira pergunta que o rapaz fez foi: doutor Paulo, até 2 meses atrás o senhor estava no Ministério, por que não ajudou a resolver esse problema? Então, eu acho que aí vem, nessa conversa dos velhinhos, surgiu o IDEC, por isso que eu deixei por último. Eu acho que, fazendo parte daquela estratégia, eu acho que o IDEC, devido à sua... Eu falo independência, as associações são independentes, mas o IDEC é mais independente ainda, deve ter mais protagonismo nesse processo. Eu me coloco à disposição, entendeu? Eu sequer sei onde fica o IDEC, eu conheço algumas pessoas do IDEC, conversei com o Lucien da Bividro, ele me disse a mesma coisa: o IDEC é um bom interlocutor para uma briga dessa que tem que envolver envolver órgãos de controle. Então, eu acho que o IDEC tem... A ANAS, junto com o IDEC, mas a ANAS mesmo, eu não sei se os associados da ANAS, porque uma briga dessa o cara tem que expor o nome. E eu não sei se para a ANAS, os seus associados talvez não queira associar o seu nome a uma luta desse tipo. Então, eu acho que um apoio técnico da ANAS, eu e tal, mas o IDEC, eu acho que tem que ter protagonismo nesse processo. Essa é a minha última sugestão e me coloco à disposição, tá? Para qualquer outra coisa sobre esse assunto. Um forte abraço a todos. Obrigado, está anotado. Vou cobrar, senhor Edivaldo. Vai ser uma honra. Ok.
Agradecemos, então, a participação de todos, a presença de todos os associados da ANASSE, e agradecemos as pessoas que se inscreveram para participar desse evento online. Contamos com a presença de vocês aí nos próximos GTs. Durante esse período de pandemia, por uma decisão do Conselho da ANASSE, os GTs têm sido abertos porque as questões interessam a todos os consumidores, né? Uma missão da ANASSE levar esse debate ao público. Então, agradecemos a presença de todos. Lembramos que a ANASSE está sempre disponível nos seus canais de comunicação, no LinkedIn, no e-mail, e ficamos à disposição. Carlos Faria, quer se despedir para encerrarmos o evento? Não, Luiz, apenas para uma vez mais agradecer e desejar uma boa tarde a todos e obrigado pelo prestígio. Até a próxima. Obrigado.